Começa agora o episódio 2, Por Trás das Finanças, o podcast do Grupo Fest Assessoria, empresas familiares, financeiramente saudáveis. Esse é o slogan e nada mais justo. Quem está aqui à minha frente, nesse videocast, diretamente aqui da Quadricast, Igor Duarte, que é diretor financeiro, diretor da Fest, do Grupo Fest, né, Igor? E hoje o assunto são as principais ferramentas, né, para manter a sua empresa financeiramente saudável. É isso. É isso aí, vamos lá para o segundo episódio. É um tema extremamente relevante que nós vamos falar hoje. Legal, eu preciso me organizar financeiramente, mas como que eu faço isso, né? As empresas normalmente respondem, eu tenho um sistema, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho das principais ferramentas que a sua empresa precisa ter e vamos ver se o seu sistema realmente está te apresentando essas informações ou como que você conduz essas informações hoje na sua empresa. É isso aí. Importante a gente bater um papo antes para vocês ficarem bem assim, ligados ao tema e saber passo a passo como fazer para realmente tornar a sua empresa mais saudável financeiramente falando. Então, o Igor começou a falar, né, da demonstração do resultado do exercício, né, Igor? DRE. Quero que você explique, né, para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo também, né, esse resumo, né, como que ele pode ser aplicado, a importância dele, claro, né, para tudo isso acontecer. Legal. DRE para os cariocas, né? Ok. E esse eu arrisco dizer, né, que a DRE é a ferramenta mais importante para a gestão financeira de uma empresa hoje, tá? Então, ali, naquela DRE, naquele instrumento, naquele demonstrativo, você tem realmente o que está acontecendo com a sua empresa e, de preferência, no regime de competência. Esse é um ponto importantíssimo que a gente já vai falar, tá? A respeito da diferença do regime de caixa e do regime de competência em uma empresa. Muitas empresas são conduzidas pelo caixa, tá certo? Então, vamos lá. Vamos pegar uma loja de roupas, fez uma venda de R$100 mil naquele mês, teve um custo, faça essa conta junto comigo, aí coloca no teu caderno, enfim. Ela teve uma venda de R$100 mil, teve um custo de 50 mil. O custo daquelas calças que ela comprou para revenda, enfim, são 50 mil reais, legal? Quanto que ela tem ali de receita após o pagamento do custo da matéria-prima? 50 mil reais, legal? Aí ela paga 20 mil reais de despesas fixas, mais 10 mil reais de despesas variáveis, comissão de vendedores, enfim. Aqueles 50 mil, menos 20, menos 10, já vai resultar em 20 mil. Aí ela pagou os impostos, tá? Pensar que essa empresa está num Simples Nacional ali a 8%, sobre o faturamento, pagou 8 mil reais. Daqueles 20 que estava sobrando até agora, tiramos os 8, ficou 12 mil, comparando com os 100 mil que ela vendeu, teve uma margem de lucro ali final de 12%, tudo bem? Até então está tudo lindo e maravilhoso, tá? Só que ela esqueceu de uma coisa. Aqueles 100 mil que ela vendeu, a maioria dos clientes aproveitaram a promoção que ela decidiu fazer. Fizeram em 5 vezes, né? Então, naquele caixa, então aquilo que eu acabei de falar é o regime de competência. Mas no caixa entrou quanto? 20 mil reais, que é o 100 mil dividido por 5. Só que lá, na José Paulino, onde ela foi comprar a matéria-prima, ela conseguiu pagar só em 2. Então, se no caixa entrou 20 mil, porque teoricamente ela não antecipou aquele cartão de crédito, ela esperou aquele cartão de crédito cair, entrou no caixa 20 mil, só que os 50 mil que ela pagou naquelas calças, em 2 parcelas de 25, então você já viu o estrago, né? Você já começou a pensar, e tem muita gente assistindo que deve ter falado, nossa, agora eu entendi por que eu não tenho dinheiro nunca. Por quê? Porque o teu prazo de recebimento é diferente do teu prazo de pagamento. A DRE vai fazer você entender se a sua empresa é lucrativa no regime de caixa. A sua empresa tem que ser lucrativa no regime de caixa. Aqueles 12% foi extremamente lindo, né? Comparando com os 100 mil reais que ela faturou. Essa apuração, essa análise feita no regime de competência, né? Diferente da análise que vai ser feita no regime de caixa, que é quando realmente aquele tema sensibilizou o caixa. O que mais que você tem de importância numa DRE que precisa ser analisada por qualquer empresa? Um negócio chamado análise vertical e análise horizontal. Então vamos lá. De um mês para o outro, essa mesma loja faturou 100 mil reais e ela teve de despesa de energia elétrica
R$ 2.800. E aí ela viu que deu 2,8% do faturamento, né? Deu ali de energia elétrica. Ela, no mês seguinte, foi fazer uma análise horizontal, que a análise horizontal eu olho um mês pelo outro, então a vertical eu peguei o percentual que aquela conta de energia elétrica representou do faturamento, 2,8%, só que quando eu vou fazer uma análise horizontal, olhar de um mês para o outro, aumentou de R$ 2.800 para R$ 3.500. Então, vamos fazer uma conta? Ali no dia a dia, no vulco-vulco, a empresa vai olhar e às vezes o dono está tão atarefado, financeiro é o filho dele que está ali porque gosta da empresa, gosta do pai, mas odeia finanças, ele não percebe essa mudança singela de R$ 2.800 para R$ 3.500. Galera, de R$ 2.800 para R$ 3.500 dá R$ 700. Dá quase 30% de aumento naquela energia elétrica de um mês para o outro. Então, olha que interessante. Numa análise vertical, no mês seguinte, talvez eu não perceba, porque de 2,8% aumentou para 3,5% a conta de energia elétrica, comparando o faturamento. Mas quando eu analiso 2.800 aumentando para 3.500, vai dar, na minha análise horizontal, uns 30% mais ou menos, aproximadamente, de aumento. E aí o que acontece? Eu consigo tomar uma atitude. Certa vez, eu estava olhando lá para um fluxo de caixa da empresa, né, que nós vamos falar daqui a pouco sobre esse tema. Estava olhando para o fluxo de caixa da empresa e eu olhei para o dono e falei assim, você percebeu que você está com vazamento de água? O cara olhou para mim e falou, mas cara, você está louco? Você foi no banheiro, a descarga está vazando, tem alguma torneira que você abriu e não fechou, é isso? Eu falei, não, meu amigo, você reparou que a sua conta de água, né, aumentou de R$150 para 650 no mês pro outro? O cara olhou assim e falou, não reparei. Você não reparou, o seu financeiro não reparou porque o dinheiro não é dele, ele está pago ali só para contas a pagar e contas a receber, ele não está raciocinando, porque você contratou ele para pagar a conta e para receber, e não para questionar, e não deu treinamento para ele questionar isso, mas a sua conta está em débito automático, então você não percebeu realmente, porque não teve que ninguém fazer o pagamento dela, então você deve estar com vazamento de água. Então ele descobriu que tinha um vazamento de água realmente, olhando para o fluxo de caixa da empresa, você responde muita coisa, né? E ali, naquele demonstrativo de resultado também, vai estar diretamente aparecendo para você se a sua empresa está saudável ou não. E o mais importante, a parte mais importante, se ela está saudável antes dos empréstimos que você tem para pagar, antes dos investimentos que você fez naqueles caminhões novos. Então, vai ter que ter um resultado, tá? Que a gente chama no mundo financeiro de EBITDA, ou LAGIDA em português, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, que é o resultado da tua operação mesmo. Independente dos investimentos que você fez, independente das parcelas de empréstimo que você paga. A tua operação está saudável? Quanto eu pego hoje de empresa que não tem uma operação saudável, e aí em 3 meses de apuração de uma DRE, a gente já descobre o que precisa ser feito, já identifica, né, o que precisa ser feito, não está escrito. Né? Então, é uma ferramenta de extrema importância. Se você não tem, muita gente pode falar, poxa vida, mas o meu contador me manda. Legal. Se o seu contador te manda com uma frequência mensal esse demonstrativo, no mínimo trimestral para uma análise, e se o que você manda de informação para a sua contabilidade está efetivamente correto, são informações confiáveis, você declara 100% do que você vende, enfim, então tudo bem, dá para você confiar nessa DRE da contabilidade, mas ela normalmente não traz uma informação que a sua avó consegue entender. Sim. Tá certo? Então, eu sempre falo, se uma informação financeira a sua avó não conseguir entender, tem coisa errada ali. Tem que ser fácil o manuseio e a interpretação. E, na realidade, quem tem que pegar isso para olhar é o dono do negócio, né? Ou o departamento financeiro responsável por isso, Igor, quem que você indicaria aí para fazer essa análise mensal, que você acha, né? Enfim,
quanto, né? O quando e quem poderia fazer aí. Uma dica valiosíssima que eu dou para todo cliente. Uma vez por ano, vire o financeiro da sua empresa. E o que é virar o financeiro da empresa? Não é virar de ponta cabeça, não. Uma vez por ano, você assume o financeiro da sua empresa de ponta a ponta. Você paga as contas, você... Cara, o que você vai descobrir? Você vai descobrir aquele seguro de perda e roubo de um cartão de crédito de R$10,90, de um cartão de crédito que fica na gaveta da sua casa, né? Ou de um cartão de crédito que você nem tem o plástico mais, que você só usa para uma venda online, enfim, você tem lá um seguro perda e roubo, né? E aí você vai ver as regras do seguro. Se você for coagido à mão armada para fazer um pagamento e fizer um boletim de ocorrência com essas características, você vai ser reembolsado. Adiantou alguma coisa? Não adiantou. Né? Então, se você uma vez por ano fizer isso, você vai ter muita surpresa que você vai identificar. Agora, quem que deve analisar DRE de uma empresa? Lógico que é o dono. Né? O financeiro, o papel dele é dar subsídios para o dono e já dar mastigado para o dono aquelas informações. Mas se você, meu amigo, que é dono de uma empresa e não está parando para analisar os números do seu negócio, no mínimo, uma vez por mês, no mínimo uma vez a cada 3 meses, tá? Depois não diga que você não sabia o que estava acontecendo. Eu não te avisei, né? Não diga que não te avisei. Então, não adianta. A mesma coisa, você não fazer um teste de glicemia e ficar se matando de comer doce. Não faz o teste e taca doce. Por quê? Uma hora eu faço. Quando você fizer, pode ser que a diabetes seja avançada. Né? Perfeito. Quem não tem DRE, né? Como faz uma empresa pequena, às vezes uma contabilidade que não dá tanto suporte, né? Uma empresa que, enfim, um pouco largada, vamos dizer assim, né? Pequenininha. Como que ela procura saber disso, né? Para poder implantar, de fato, na empresa? Excelente a pergunta, né? Quem não tem uma DRE faz o quê? Primeira coisa, o dono de uma empresa, ele precisa ter uma visão macro. Ele tem que saber quais são os indicadores financeiros que ele tem que analisar no negócio, ele tem que saber qual que é a margem de lucro, tem que saber qual que é o ponto de equilíbrio da empresa, qual que é o markup que está sendo aplicado nos produtos, ele tem que saber isso. Então, o dono de uma empresa hoje que está escutando esse podcast, assistindo no YouTube ou em outros dos nossos canais, que nem sabe o que é uma DRE, possivelmente não sabe se a empresa dá lucro, se está dando lucro. E é aquela pessoa que responde tudo assim, mais ou menos. E aí, cara, tua empresa está dando lucro? Mais ou menos. Mais ou menos quanto? Mais ou menos 12%, mais ou menos 15%. Tá? E aí você implanta a DRE e descobre que ela está dando um lucro de menos 2%. Né? Então, eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Por quê? Porque a conta do empresário é sempre assim, eu compro por 5, vendo por 10. Então, eu tenho lucro. Ele afirma que tem lucro. Tá? Só que se ele compra por 5 e vende por 10, alguma coisa que ele vendeu por 10 e custou 5, ele tem uma margem de contribuição, que é assim que a gente chama em finanças, de 50%, não é isso? Então, se eu tenho alguma coisa de 20 que custou 10, 50% é custo. E se esse cara tiver hoje despesas na empresa de 60%? Tá? Não paga, não fecha a conta. Não é isso? É isso. Porque sobra só 50% de cada produto para pagar as despesas. Mas a despesa dele é 60%. Né? Então, um empresário hoje que não está parando para enxergar esses números da empresa, ou pedindo ajuda, pelo menos, né? Contratando um financeiro que saiba interpretar uma DRE e explique para ele o que é uma DRE, ou uma consultoria financeira, por exemplo, né? Como a nossa aqui. Né? Então, a gente consegue realmente mostrar para aquela empresa se ela está lucrativa ou não e os pontos que estão fazendo ela não estar lucrativa. Né? Perfeito. Legal? E aí a gente já vai para o próximo item, né? Que eu acho que tem tudo a ver, né? Acredito eu, na minha... eu falo que sem conhecimento nenhum de causa, tá, gente? O conhecedor aqui é o Igor. Né? Mas você já tá craque, você já tá... A gente aprende um pouquinho, né? Mas eu falo, a gente não sabe, mas eu sei quem sabe, viu? Ó, eu sei quem sabe. Boa. Né?
o fluxo de caixa, a importância, né? Imagino que o DRE seja um braço aí do fluxo de caixa para essa análise realmente importante da empresa. Fala Legal. Um pouquinho disso. Fluxo de caixa, né? Qual que é a importância no fluxo de caixa? Vamos lá. Você hoje recebeu o teu salário lá, a gente estava conversando aqui nos bastidores, uns 20 mil aí que você ganha por mês, não é isso? Aí você recebeu esses 20 mil reais, né, Larissa? E você falou assim, ó, seja o que Deus quiser. E começou a gastar. Vou torrar. Vamos fazer de conta que você ainda, né, avessa o cartão de crédito, gosta de comprar tudo no débito, mas você decidiu ir gastando. Qual que é o balizador para você saber se está indo tudo bem ou não? O saldo da sua conta. Certo. E é assim que muita empresa vive hoje. Entra a grana e deixa ir saindo, e a hora que acabou o dinheiro, ele sabe que não tem mais dinheiro para pagar ninguém. Se eu perguntar hoje, né, esse podcast está sendo gravado em novembro. Se eu perguntar hoje, em novembro, para um empresário, sabe o que vai acontecer com o fluxo de caixa da tua empresa em abril do próximo ano? A cada 10 que eu perguntar, 8 não sabem. Né? E esses 8 que não sabem, o que eles vão responder para mim? Poxa vida, velho, o meu cenário é muito sazonal. O meu mercado é muito instável. Eu não consigo... Pronta. É lógico que tem resposta pronta, né? Ele precisa... Já viu? Conhece o viés da armadilha... da armadilha da confirmação. Já ouviu falar disso? O que é o viés da armadilha da confirmação? Você precisa encontrar informações que subsidiem aquilo que você está afirmando. Então, por exemplo, eu gosto de tomar minha cerveja. Eu vou procurar no Google benefícios da cerveja. Não é? Claro. Por quê? Porque vai estar lá, você vai ajudar a atividade renal, é diurético, eu vou achar as partes boas. É menos calórico que refrigerante. Exatamente. Aí você vai buscar cerveja menos calórica do mercado e só compra aquela daqui para frente. Tá resolvido. Isso é a armadilha da confirmação. Sim. Muita empresa vive na armadilha da confirmação. Ele colocou na cabeça, não tem previsibilidade de caixa no meu negócio porque é muito instável. Meu filho, é muito instável. Por isso, você tem que ter o cenário horrível projetado. Você tem que ter o cenário razoável projetado. E você tem que ter o cenário ótimo projetado. Por quê? Porque se você não projeta o horrível e você não sabe qual que é o cenário horrível, ele pode ficar péssimo, pior do que horrível ainda. Né? E aí muita empresa não tem essa projeção de caixa. Muita empresa, muita família. O orçamento doméstico hoje é algo que 9 a cada 10 famílias não tem. Quanto que você pode gastar? Qual que é a tua previsão para gasto de guloseimas dos seus filhos para o próximo mês? Não tem. Qual que é a tua previsão de gasto mensal de restaurante? Quanto você pode gastar de restaurante por mês? Rapaz, não sei. Então as pessoas acabam vivendo, as empresas num piloto automático. Bom, eu não tenho um orçamento para gastar com restaurante, mas eu sei que 2 vezes por mês eu posso me dar esse luxo. Mas tem restaurante que vai gastar 50 e tem restaurante que vai gastar 500. Qual que é esse restaurante de que você pode ir 2 vezes por mês? Não sei. Uma pergunta. Uma boa pergunta. E as empresas fazem isso normalmente. Como ela não tem uma projeção de caixa, o que acontece com uma empresa que usa o fluxo de caixa a seu favor? Ela sabe o momento que o caixa está azul. E aí, se você sabe o momento que o caixa está azul, vai mudar uma parada importantíssima na gestão de uma empresa. Quando o vendedor ligar para você para falar que está faltando tais itens na sua prateleira e ele quer te vender, você não precisa mais perguntar para ele quanto que você me dá de prazo. Por quê? Porque você sabe que naquele dia que vai vencer aquele boleto, daqui 7 dias, por exemplo, você vai ter o dinheiro para pagar. Só que como as empresas não têm isso, o que elas fazem? Chega o vendedor, cara, você não pode fazer em 3 vezes para mim, 30, 60 e 90? Posso. Tudo bem.
Mas, se fosse à vista, possivelmente teria um desconto ou não? Lógico. Na maioria dos casos, nunca me esqueço, uma empresa que eu atendi lá atrás, eu falei para ele, como que você compra? O cara encheu a boca e falou assim, sabe como que eu compro? Eu compro tudo a prazo com preço à vista. Eu falei, nossa, velho, me fala que mágica que você faz. Não, comigo é assim, essa é a regra do jogo. Eu compro tudo a prazo, mas eu falo para o vendedor, eu quero um prazo, mas eu quero o preço à vista. Então eu pergunto o preço à vista, e aí quando o cara fala o preço à vista, eu falo, tá bom, eu quero pagar, mas eu quero com 28 dias. Ele encheu a boca para falar, né? Eu conto para ele ou vocês contam? Né? Você de casa, eu conto para ele ou vocês contam? E aí eu falei para ele, tá bom, meu amigo, dá para mim um orçamento aí do que você precisa comprar esse mês? E os fornecedores, e deixa eu comprar. Eu quero fazer um teste só. E aí ele me deu, sei lá, uns 50, 100 mil lá de grana, de verba para eu comprar, e me deu o que ele estava precisando comprar. E aí para algum... Só que eu fiz uma lição de casa antes que ninguém faz, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você consultou a vida financeira de um fornecedor? Consultar a vida financeira de um cliente para você dar crédito é normal. Mas quando que você consultou a vida financeira do teu fornecedor, aquele fornecedor ou aqueles que você compra bastante todos os meses? E aí eu fiz a lição de casa. Consultei a vida financeira daqueles fornecedores e eu vi que vários deles não estavam com a situação financeira das melhores. Qual foi minha conversa na ligação, meu amigo? Estou querendo fazer uma compra um pouquinho maior com você esse mês. Só que eu preciso de um desconto para fazer o pagamento à vista. Não, mas vamos fazer do jeito que você sempre faz. Eu faço um preço bom aqui para você e você paga para 30 dias. A maioria já sabia o discurso, né? Daquele dono, daquele empresário. Eu falei, não, eu quero pagar à vista de verdade, cara. Não quero pagar a prazo, não. Estou com um caixa aqui, o caixa está azul. Eu quero pagar amanhã. Se você quiser, eu confio em você. Eu deposito agora o dinheiro e você me antecipa. Vamos lá. Chuta mais ou menos naqueles 100 mil reais, não lembro a conta exata, vamos trabalhar com 100 mil, fazer uma conta. Vai ficar fácil de didático, né? E didático. Naqueles 100 mil reais, eu tive fornecedor que me deu 0 de desconto e fazia mesmo aquela política do preço à vista com pagamento a prazo. Mas eu tive fornecedor que acho que estava enforcado naquele momento, precisando de uma grana. Se ele não tivesse ele ia ter que ter de algum agiota muitas vezes. Teve fornecedor que, sem brincadeira, deu 10, 12% de desconto. Aí fiz um mix, numa média deu quanto? 5% numa média de desconto para pagamento à vista. Quanto que dá 5% de 100 mil reais? 5 mil reais. 5 mil reais ele pagava tranquilamente uns 3 13º. Né? Sim. Com uma compra. Uma compra. Então... Quando você tem um fluxo de caixa, você sabe os momentos que você pode fazer isso. Você sabe que não dá para você fechar a venda com um vendedor no dia 30, com um boleto para 7 dias, que vai cair no dia da tua folha de pagamento e você não tem grana para essa folha de pagamento. Você sabe um período que vai estar com o caixa azul e não precisa ficar com o dinheiro parado na conta, aplica, guarda aquele dinheiro. Eu odeio a poupança, mas guarda até na poupança. É melhor do que você deixar lá na conta, tá certo? Vai embora. Por quê? Porque o dinheiro tá ali, também fica fácil você olhar que tá com saldo para fazer alguma besteira também, né? Mas um fluxo de caixa organizado, uma empresa que tem um fluxo de caixa organizado, ela nada de braçada em muitas coisas, né? Sem contar que, muitas vezes, enquanto gerente de banco, eu atendia clientes que precisavam de um crédito. E eu perguntava para o empresário, quanto você precisa? Eu não sei, cara. Não sei? Não sei. Me dá tudo que você tiver aí. Me dá o que você conseguir. Era essa a resposta. Quanto você precisa? Cara, quanto o banco aprovar para mim. Por quê? Não tem um planejamento, né? Não tem um planejamento. Aí nunca esqueço, um dia eu cheguei num cliente para analisar, começar uma análise da vida financeira dele. O cara faturava uns 200, 250 mil reais por mês, tinha 15 cotas de consórcio do banco. 15 cotas de consórcio do banco. O que sobrava? Não sobrava nada. Mas o que acontecia? Como ele não tinha um fluxo de caixa,
Cada vez que ele ia pedir 10 conto de empréstimo no banco, puta, dá para você fazer um consórcio para me ajudar? E aí ele tinha 15 cotas de consórcio, pagando lá uns 20 mil reais de prestação só de cota de consórcio, né? Pagando o lucro dele praticamente em parcelas de cota de consórcio. Isso é comum, Igor? Muito comum, é muito comum, muito comum. Porque parece básico, né? Parece básico, porque, mas não é. As contas, aquela coisa que você não vai gastar mais, no mínimo, né? Você não vai gastar mais do que você tem, né? É o mínimo, vamos dizer Não assim. gastar mais do que tem seria o básico, né? Seria, mas, poxa, não rola. Não é assim. Galerinha, vamos fazer fluxo de caixa. Se tiver dúvida, Igor Duarte. Boa, show de bola. Eu quero que você fale agora sobre, que está entrando também nessa negociação, né, do orçamento aí. Tá. Né? Ele falou um termo que é o orçamento orçado versus realizado, é isso? Legal, orçado versus realizado. Né? Vamos lá. Vou perguntar para você, Larissa. Né? Você tem um orçamento para o gasto de supermercado para o próximo mês? Mais ou menos. Aqui é o mais ou menos aí. Mais ou menos, né? E aí, toda vez que eu vejo uma pessoa no supermercado fazendo compra com uma lista de compras, ainda que num celular, sim, eu vou e parabenizo. E quando você não tem um orçamento, quando você não sabe quanto você pode gastar, vai chegar um dia que você vai no supermercado morrendo de fome, e naquele momento que você está no supermercado morrendo de fome, você passa assim na prateleira, né? E vem tudo para dentro do carrinho. Assim é uma empresa. Uma empresa sem um orçamento, ela vai viver conforme Deus manda. E o que é viver conforme Deus manda? Uma vez cheguei numa empresa, olhei lá, material de escritório, 4 mil num mês. Depois 0, 0, 0, 0, depois 6 mil no outro mês, depois 0, 0, 0, 0, depois 1.500 no outro mês. E aí, juntando no ano, dá 12 mil reais, beleza? De material de escritório, usa muito sulfite, enfim. O que acontece com essa empresa? Se ela tivesse um orçamento para comprar de material de escritório R$1.000 todo mês, impactaria menos o caixa da empresa. E aí, a galerinha da desculpa pronta vai falar assim, mas se eu comprar R$1.000, pode ser que eu não tenha o preço que eu vou ter se comprar de quantidade maior. Por isso que tinha R$4.000 em um determinado momento, que eu aproveitei e comprei uma leva de sulfite e gastei menos. Uma vez cheguei numa farmácia, descendo um estoque de Neosaldina para ser entregue, um estoque de Neosaldina que eu nunca vi, falei, caramba, essa cidade aqui não era Sorocaba, né? É uma cidade de perto. Esse estoque de Neosaldina aqui é para abastecer a dor de cabeça de quantas pessoas? A galera dessa cidade aqui tá ruim, né? Tá com uma dor de cabeça desgraçada aqui, né? Rapaz, eu aproveitei um preço bom aí que o vendedor me fez na Neosaldina. Quanto tempo vai demorar para sair essa Neosaldina aqui? 6 meses. Quanto você recebeu de desconto? 15%. Pô, um baita desconto, né? Se essa empresa tivesse dinheiro para pagar essa Neosaldina. Ela não tinha. Beleza? Porque não tinha um fluxo de caixa programado para isso. E aí, ela teve um desconto de 15% e nos próximos 6 meses entrou no cheque especial a 18%. Né? Muito bacana. Que vantagem. Muito vantajoso, né? Tá certo? Tá entendendo? Então, orçado versus realizado vai te impedir de fazer um negócio como esse. Por quê? Porque o vendedor está preparado para vender, né? E o vendedor tem as técnicas dele de vendas. Ele vai conseguir vender alguma coisa para você. Então, é muito provável que esse material de escritório de R$1.000, quando eu fui comprar, algum vendedor falou para mim, por que você não aproveita? Se comprar 10 caixas, cai o preço. Né? Mas daí eu tirei um dinheiro da minha folha de pagamento, eu tirei dinheiro de alguma coisa, sim, e aí eu vou pagar uns juros para um fornecedor, às vezes, por atrasar o boleto dele, porque eu tenho 4 pau para pagar de material de escritório naquele mês, porque eu não orcei isso, né? Sem contar que um orçado versus realizado faz você entender o quanto você planejou e ver as disparidades, né? As distorções ali. Pô, você programou ali naquele teu orçamento que você ia gastar R$3.000 de conta de energia elétrica e gastou 5 mil. Poxa, mas a conta de energia elétrica não é algo palpável, eu não consigo medir. Lógico que consegue. Se você orçou 3 e você teve um realizado de 5, você não orçou 3 porque era um sonho seu.
Você orçou 3, porque pode ser que no mês anterior veio 3.200, veio 2.800. Um padrão, né? Um padrão. Aí você orçou os 3.000, veio 5. Você vai ver que o realizado foi muito diferente do orçado e vai ver se está com lâmpada de LED na tua empresa, se o banheiro está com um sensor de presença para apagar a luz quando a pessoa sair. Estão deixando os equipamentos ligados. Se estão deixando os equipamentos desligados. Você vai educar a sua equipe que energia é um gasto importante. Tá? Então, esse orçamento ele precisa fazer parte de tudo na nossa vida. Tá? Qual que é o teu orçamento para viagens com a tua família no ano seguinte, no próximo ano, daqui 6 meses? Como que está esse orçamento? Ah, não. Eu vou nem que volte o cheque, né? Eu vou e depois eu vejo como eu faço para pagar, né? Eu mereço. Trabalhei para isso. Essa desculpa é maravilhosa. Essa desculpa é linda. Né? Você falando, é a mesma coisa da gente estar numa loja ou passar numa promoção, né? Você vai comprar 2, aí tem um desconto de 20%. Na verdade, você não precisa de 2, mas você vai comprar porque é um impulso. Então, na verdade, a mesma coisa se aplica nas empresas. É o impulso do consumo esperto que você acha que está ganhando algum... Mas, a longo prazo, aquilo, na verdade, né, não vai te fazer nada. Nenhum benefício. Chega a época de Black Friday, né? Não tem problema, você tem que aproveitar. Sim. Desde que você esteja monitorando o preço daquele ar-condicionado nos últimos 6 meses, esteja orçado, esteja no seu orçamento, né? Então, para você ter uma ideia, hoje o meu uniforme é isso aqui é meu uniforme, camisa, né, social é meu uniforme. Então, eu tenho um orçamento na minha empresa para compra do meu uniforme. Então, 2 vezes por ano, eu reforço o meu estoque de camisas sociais. 2 vezes por ano, mas pego o valor que eu pretendo gastar naquele ano, divido por 12 e mensalmente a empresa já tem uma reserva para pagar o meu uniforme. Porque o meu uniforme é isso, né? Tem que estar num cliente, enfim. Tá? Outra coisa que as empresas não orçam e tem que estar ali no orçamento, tua verba para uma rescisão de funcionário, tá? A verba para um 13º. Quando vai chegando dezembro, os bancos arrebentam de ganhar dinheiro. Arrebentam de ganhar dinheiro. Por quê? Porque as empresas não se planejaram para o 13º e aí ela precisa de uma grana e anota uma parada que eu vou falar aqui para vocês. No banco, tudo que é mais rápido é mais caro. Tudo que demora mais é mais barato. Então, se você chega no banco e precisa de um dinheiro para ontem e o gerente te arruma esse dinheiro para ontem, esse dinheiro vai custar um pouquinho mais caro do que um dinheiro que você pediu de forma planejada 3 meses atrás, que dependeu de uma análise, dependeu de você apresentar um projeto para o banco para ver se ele tinha condições de aprovar. Se foi numa linha de crédito que o banco não empresta para qualquer um, mas para isso exige muito mais informação da tua empresa. E aí chega no final do ano, os bancos arrebentam de ganhar dinheiro pela falta de planejamento que você tem na tua empresa. E aí você vai precisar de um capital de giro para pagar o 13º, porque você não se planejou para pagar. E aí, meu filho, aí se prepara para aquele juro bem gostoso, bem legal que o gerente do banco vai fazer para você. Tem que sentar e fazer a conta. Sempre. Tem que sentar, gente. Não adianta. Não tem atalho aí. Tem que fazer. Você vai dormir hoje à noite? Mais ou menos. Vamos fazer umas contas lá em casa. Marido vem aqui, vamos lá. Marido vem aqui. Vamos fazer um orçamento para sua cerveja no ano que vem. É lindo, gente, de ouvir isso. Dá vontade de você pegar a mesa e fazer uma planilha e começar. A gente tenta, viu, Igor? Mas sai de foco de vez em quando. Você tem que fazer, porque a chance de você, fazendo, já fazer besteira é grande. Não é? Entendeu? Fazendo um orçamento, tendo ali, quanto que eu vou gastar de restaurante, quanto que eu vou gastar de academia, quanto que eu vou gastar de lazer, porque você tem que gastar, pô. Tem que pensar em tudo. Você tem que pensar em tudo. Você sem fazer, você já faz besteira. Fazendo, você já faz besteira, né? Imagina se você não fizer. Né? Fica a dica aí, gente. Olha lá, boa. E aí a gente vai também que eu descobri que é uma ferramenta que eu não sabia, que eu achei que era equilíbrio mesmo, mas ponto de equilíbrio, né, empresarial aí. Explica sobre isso, Igor, e como que a gente consegue. Legal, vamos lá. O que a palavra, defina a palavra equilíbrio? É estar em sintonia, estar, né, mental no caso, em sintonia, ou fisicamente estar na mesma proporção, vamos dizer assim. Legal. Se eu falar para você, defina uma empresa equilibrada financeiramente, o que você me responde?
Ah, tem que estar no azul, né? Para mim, tem que ganhar mais do que gastar. Ganhar mais do que gastar. É. Eu brinco, né, que o ponto de equilíbrio é a apuração da felicidade. Legal? Então, vamos lá. Por que o ponto de equilíbrio de uma empresa é a apuração da felicidade? Porque quando uma empresa atinge o ponto de equilíbrio, todo mundo está feliz, beleza? Quando uma empresa, o que é o ponto de equilíbrio? É quanto você precisa ter de faturamento para todas as pessoas sorrirem. Quem que precisa sorrir em uma empresa? Vamos lá, dá para a gente enumerar aqui com os dedos na mão. Quem precisa sorrir? O governo precisa sorrir. Você tem que pagar um imposto. Tá? Seus fornecedores precisam sorrir. Perfeito. Tá? Seus funcionários, seus colaboradores precisam sorrir. Beleza? Os outros fornecedores, que a gente chama de fornecedores indiretos aqui, eles precisam sorrir. Tá? A tua conta de energia elétrica, a empresa fornecedora precisa sorrir. O teu locador vai precisar sorrir do aluguel. E, por último, você precisa sorrir. Tá certo? Essa galera aqui precisa sorrir. O ponto de equilíbrio é quando todo mundo aqui está dando risada. Ou seja, quanto que a empresa tem que faturar para conseguir pagar todo mundo. Simples assim. E aí eu chego para a empresa e falo, quanto que é o teu ponto de equilíbrio? Quanto você tem que faturar para todo mundo ficar feliz? Qual que é a conta que o cara faz? Putz, se eu juntar aluguel, funcionário, dá uns 30 mil, tem que vender 30 mil. Não, meu filho, você não tem que vender 30 mil. Porque se o custo... Vamos fazer essa conta bem fácil aqui. Se você tem 30 mil para a galera que está ali sorrir, energia elétrica, governo, você com o teu salário, e você, tudo que você vende por 10 custou 5, beleza? Certo. Você vai ter que ter ali, né? Vamos pensar? Vamos fazer uma conta? Vamos pegar aqui e fazer uma conta com 80 mil reais. Será que se essa empresa faturar 80 mil reais, ela consegue pagar todas essas contas? Vamos ver. 80 mil, né? Se tudo que eu compro por 5 eu vendo por 10, de 80 mil de produtos para eu vender, eu gastei 40. Certo. Me sobrou 40 e eu falei que eu tenho 30 para pagar. Legal. Se essa empresa faturar 80, com essa conta bem de padaria mesmo, ela está dentro do ponto de equilíbrio, todo mundo sorriu e ela ainda está dentro de um ponto de equilíbrio mais importante, que a gente chama de ponto de equilíbrio econômico. Então, essa empresa, ela vendeu 80, pagou a mercadoria que custou 40 e sobrou para pagar todo mundo. Isso ela incluiu, vou pensar que ela incluiu naqueles 30 mil os impostos. Ela pagou os 30 mil e ainda sobrou 10. A empresa está dentro de um ponto de equilíbrio. Vamos fazer outra conta? Se ela faturou 60, ela consegue pagar essas contas? 60 mil, ela gastou com fornecedores 30, sobrou quanto? 30. Então, como ela falou que tem 30 para pagar, lá dentro ela conseguiria pagar. Isso é um ponto de equilíbrio puro, um ponto de equilíbrio contábil, que a gente chama, antes, sem necessitar do lucro. Como que eu faço só para todo mundo ficar feliz, mas a empresa não dá lucro? Ponto de equilíbrio econômico quando a empresa já precisa dar lucro, tá certo? Então, pergunto para você. Responda com tranquilidade, com bastante segurança. Você sabe de verdade qual que é o ponto de equilíbrio da sua empresa? Quanto que você tem que faturar para toda galera, né? A gente chama um nome bonito no mercado, todos os seus stakeholders, né? Esse é um nome bonito no mercado. Para todo mundo que te serve de alguma forma, né? Ficar feliz? Você sabe de verdade quanto que você tem que faturar para ter sorriso no rosto de todas as pessoas que estão ao seu redor? É isso aí. Será? E aí a gente entra na última ferramenta, que eu acho que é uma das mais importantes aí, que é a questão do markup. Markup. Markup é um negócio muito interessante, né? Eu considero a principal ferramenta hoje na formação de um preço, né? Certo, markup, né? Por que markup, né? Porque é acima da marca, né? Okay. Então, alguma coisa que custou R$10 para você, você vai colocar um markup de 100%, né? Você vai vender por 20%. Mas perceba, olha a confusão que a galera faz, né? Eu comprei alguma coisa por 10, coloquei um markup de 100% e vendi por 20%. Okay. Só que, vamos lá, quanto que é o custo desse produto? 50%. Então,
olha a conta. A pessoa compra por 10, vende por 20, qual que é a resposta que ela te dá? Eu lucro 100% em tudo. Lógico que não. Né? Lógico que não. Sinto lhe informar. E aí, essa é uma ferramenta importantíssima na formação do teu preço, que você pode entrar na internet, markup ideal para o segmento de farmácia, vai ter bastante coisa, mas você tem que calcular aquilo que deixa você competitivo e que deixa você saudável. Então, nunca me esqueço de vários casos, e o mais comum é o caso do 30%. O que é o caso do 30%? Meu amigo, vários clientes, principalmente clientes que não têm uma margem muito grande nos produtos, eles enfiam 30% na cabeça. Da mesma maneira que se eu perguntar para a maioria das pessoas que dia que é o dia que você mais paga as suas contas, que dia que elas vão falar? Dia 20. Normalmente dia 10. Dia 10, meu é dia 20. Seu dia 20. Dia 20. Porque deve ter um vale, de repente, no meio do caminho e tal. Mas o dia 10 é unânime. Se eu pergunto, toda uma galera que está assistindo aqui, perguntar quando que você paga as suas contas, né? A maioria paga no dia 10. Hoje, isso mudou bastante com como você pagava só muita conta no dia 10. A conta de energia elétrica, por exemplo, chegava no dia 10, você tinha que pagar, só que aí no dia 20 a empresa de energia elétrica precisava de caixa. Então, o que ela faz hoje? Nem dá o dia 10 como opção mais. Tem muita empresa que nem dá mais o dia 10 como opção. É dia 2, dia 8, né? Por quê? Para equilibrar o caixa daquela empresa no meio do caminho, né? Mas vamos pegar, né? A síndrome dos 30%. Supermercado acontece muito isso. Você já está pensando o que está acontecendo, né? Vamos lá, como que você forma teu preço? Puta, eu ponho 30% em tudo. Semana mesmo, atendi uma pessoa. E como você forma teu preço no teu mercadinho aí? Eu ponho 30% em tudo. Legal. E esses 30% faz você ter quanto de lucro? 30%. Não, meu filho, não faz. Não faz. Por que não faz? Porque se você compra alguma coisa por R$100 e põe 30% em cima, beleza? Ok. Virou 130. Sim. Só que 30% de 130 não é R$100. 30% de 130 é R$39. Ou seja, para você de R$130 ter 30% de margem bruta ou margem de contribuição que a gente fala, aquele produto teria que ter custado R$91. Olha só. Mas ele custou quanto? 100. Então, se você quer ter 30% de lucro, você tem que colocar 42,9 em cima. Então, alguma coisa de R$100 que você comprou, você vai vender por R$142,90. Quanto que dá 30% de R$142,90? R$42,90. E aí vai sobrar os R$100 para você pagar o custo. E aí, mas você não tem noção do semblante das pessoas quando entende essa conta e fala assim, meu Deus, será que é por isso que não está sobrando dinheiro? Não tá dando certo. Será que é por isso que não está dando certo? Mano. É uma das razões pelas quais não está dando certo. Então, você que forma o teu preço no olho, você que forma o teu preço pelo mercado, né? Você vai colocar o mesmo preço do posto de combustível que está na frente do seu. Né? O cara baixou 10 centavos, você baixa também. Só que aí você descobre que você tem um posto de combustível, o cara tem 42. Né? É injusto. E que o preço de compra dele não é igual ao seu. Então, o markup é uma ferramenta fundamental, importantíssima. Então, coloca lá. Se não sabe como formar o teu preço, estude a formação de preço via markup. Por quê? Porque muita gente não sabe formar o preço e aí ela vai formar por onde? Vai formar pelo concorrente. Só que o concorrente tem condições diferentes da sua. Está mais tempo no mercado que você. Pode ter um poder de compra diferente do seu. E por aí vai. São muitas variáveis, né? Às vezes aluguel, funcionários, energia, o que você gasta, o que não gasta. Tudo isso tem que estar dentro desse... Tem, você colocou um ponto importante. Outro dia, né, visitando uma empresa, como você forma o teu preço? O cara explicou ali e tal. Mas eu consigo melhorar a minha condição porque o meu prédio é próprio.
Caramba, olha que argumento. Legal, ele pode usar o fato dele não pagar os 20 pau de aluguel que o concorrente dele paga. Ele pode usar isso como estratégia para ter um preço melhor? Até pode. Deveria? Não. Por quê? Porque se amanhã a empresa dele fica pequena e ele não tem grana para comprar um prédio maior e vai ter que alugar, o que vai acontecer e o que acontece? Ele sai daquele pacote de ração a R$40, porque o prédio dele era próprio, mas agora entrou um aluguel na parada e aquele pacote de ração de 40 vai ter que ir para 58 e o cliente dele não vai entender isso. Não vai entender isso. E aí, se ele já tivesse com 55 no pacote da ração, né, pagando aluguel para si mesmo, no próprio prédio que ele está, que é do pai dele, da família, enfim, e ele deveria estar pagando aluguel para ele mesmo, ele vai carregar o preço ali na frente depois, quando ele tiver que ir para um lugar que o aluguel pesou agora, não dá para ele cobrar mais R$40, porque o prédio não é próprio mais, e aí o cliente dele não vai ficar nada feliz e vai abandonar. Principalmente aquele cliente que é o cliente de preço, né? Aquele cliente que tudo que ele quer na vida é preço. E aí a gente volta para o começo, né? Que a gente estava falando de planejamento. Planejamento é tudo. Tem uma palestra, inclusive na Associação Comercial, que fala, se você precisa do seu salário, né, para você pagar suas contas, você está na classe média. Falei, né, quem tem uma certa segurança financeira, ela planeja meses, anos à frente, né? Então é isso que te dá segurança para você poder tomar suas decisões e crescer, né? É isso aí. Bom, é isso, né? É isso. Hoje, segundo episódio, por trás das finanças aqui do Grupo Fest Assessoria com o Igor Duarte, que é diretor da empresa, dando um pouco de dicas aí, passo a passo, do que você pode fazer e o que você não deve fazer. Esse é o principal, né? O que não fazer é muito mais do que o que fazer, é o que não fazer, né? Mas com essas ferramentas que você encontra também aí, caso você não tenha recursos para ter um software, enfim, tá? Você encontra facilmente na internet. Então coloca lá modelo de DRE, planilha de DRE, planilha de orçamento empresarial, planilha para cálculo de formação de preço via markup, você vai achar muita coisa. Só toma cuidado que também tem muita porcaria por aí, senão você vai acabar se prejudicando, né? Então você tem que buscar primeiro o conhecimento dessas ferramentas, tudo bem? Beleza? É isso. Esse foi mais um episódio por trás das finanças do Grupo Fest Assessoria, com o Igor Duarte dando várias dicas aí. Anote tudo. Se não lembra, volta aí o vídeo e veja de novo. E qualquer dúvida também, ele está à disposição para uma consultoria. Fique à vontade para perguntar, né, Igor? É isso aí. Se estiver vendo no YouTube, deixa aqui o seu comentário. Como que hoje, de 0 a 10, são os seus controles financeiros do negócio? Boa, valeu. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até, galera.